O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, amarrada, arrumada, com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que se fazem presentes nesta igreja, caríssimos irmãos e irmãs, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo rádio, solenidade do corpo e do sangue de Cristo,
Dizíamos no início desta celebração, o tesouro da igreja, o corpo e o sangue de Cristo, é o tesouro da igreja. Meus caríssimos irmãos, a Escritura Sagrada está se cumprindo dia após dia. Ela está se cumprindo. Perseguições, mortes, doenças, pestes, pragas, ateísmo, preguiça espiritual, maldades, o mal cresce e a fé cada dia mais ameaçada pelos agentes do maior inimigo de Deus e dos homens, que é Satanás. Nesse tempo é visível o quanto se busca acabar com a fé na Eucaristia. Os únicos que podem experimentar essa graça somos nós, católicos, cristãos católicos. Somos os únicos que podemos experimentar a fé na Eucaristia, que podemos nos alimentar da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, a cada celebração, a cada missa. Os únicos que podem adorar Cristo na Eucaristia, presente na Eucaristia, vivo na Eucaristia, ressuscitado na Eucaristia. Nós somos os únicos. Pode percorrer uma igreja evangélica, protestante, vocês não encontrarão lá Jesus Cristo vivo na Eucaristia. Vocês não celebrarão lá o santo sacrifício de Cristo. Ouvimos no texto primeiro desta liturgia que o povo oferecia sacrifícios a Deus, sacrificava-se um animal, tirava o seu sangue, partia-o ao meio, ofertava a Deus uma parte e a outra se comia em expiação dos pecados. Chegado o dia de Jesus, na sua Páscoa, Ele é o Cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é imolado
ele é morto, é posto no madeiro da cruz, no altar da cruz, e ali Cristo é sacrifício. Ele mesmo se faz sacrifício por todos nós. Ele se oferece por nós. Ele é imolado por nós. Ele dá a vida a nós. E o que acontece, meus irmãos, na Santa Missa, também chamada de Santo Sacrifício, é justamente isto. É o sacrifício de Cristo realizado. É o sacrifício de Cristo atualizado. É Cristo novamente sendo imolado no altar, sendo entregue no altar, para alimentar a você, a mim e a todos nós, para nos dar força, para nos tornarmos cada dia mais Cristos. Quanto mais o seu corpo e o seu sangue se misturam ao nosso, tanto mais devemos nos tornar Cristos, novos Cristos. Eu provo isso a vocês quando Jesus pede para os discípulos irem ao encontro de um homem que lhe emprestará uma sala para celebrar a sua ceia com os apóstolos. Diz o Santo Evangelho: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Jesus na ceia antecipava o que iria acontecer no outro dia, quando ele seria entregue e quando ali o seu corpo seria imolado. Ele diz: tomai, isto é o meu corpo. Dizendo aos apóstolos, discípulos, que celebramos hoje, é o que vocês verão amanhã com seus olhos e continuarão até a minha vinda. Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E ele diz: em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, mas o que bebereis é o meu sangue, meu sangue. Caríssimos irmãos,
que acontece nesta ceia é o mesmo que acontece no dia seguinte, na sexta-feira santa. E depois da sexta-feira santa, todos os dias no altar de toda a igreja católica no mundo, continua-se a dizer as mesmas palavras, a celebrar o mesmo mistério, a mesma Eucaristia. Cristo se faz presente. Toda a Santa Missa, toda a Eucaristia, Ele se faz presente. Por isso a Eucaristia é o tesouro da igreja, é o tesouro. Digo a vocês, existe uma chamada nova ordem mundial, que deseja ardentemente criar uma nova religião, juntar coisas desta, daquela, da outra, fazer uma mistura, um sincretismo, chamado sincretismo religioso, aonde cada um faz o que quer, expressa o que quer, aonde não existe fronteiras morais, éticas, e aonde a Eucaristia deixa de existir. Deixa de existir. Por isso eu digo a vocês, e repito, a Sagrada Escritura está se cumprindo. Chegamos no tempo da perseguição, no tempo das catacumbas. Chegamos no momento, meus irmãos, que teremos que tomar uma decisão na vida. Ou nós somos de Cristo, ou não somos. Ou nós temos coragem e fé e continuamos adorando Jesus na Eucaristia e celebrando as missas, custe o que custar. Ou então não seremos dele. Iremos ceder à nova ordem mundial. A Eucaristia, meus irmãos, é o tesouro da igreja. E esse tesouro nada mais é que o Cristo Senhor, vivo e real, presente nela. Esta praga que estamos vivendo, chamada Covid-19, ela também está dentro dos planos da nova ordem mundial. Porque ninguém pode comungar da Eucaristia em casa, através da rede social, através do rádio, através da televisão. Ninguém pode comungar da Eucaristia virtualmente. Não existe isso. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, menos elas irão comungar da Eucaristia.
E mais passa a se entender que o homem não precisa da Eucaristia. A Eucaristia é Cristo vivo. Ele é o remédio das almas, o remédio do corpo, o remédio para todos nós. Ele é o Senhor. Nesse dia eu vou pedir uma graça ao Senhor. Todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão acamadas, todas as pessoas que estão nas UTIs, que receberem a Eucaristia, eu peço ao Senhor que todas elas sejam curadas. Peço também a Jesus que todas as pessoas que viverem a sua fé plenamente, na graça de Deus, sem o pecado mortal, que comungarem, possam também ser protegidas desta doença. Caríssimos irmãos, a Eucaristia é o Senhor Jesus que se doa pela vida do mundo. A Eucaristia é o Senhor Jesus que se doa pela vida do mundo. Entendem isto? A Eucaristia que você recebe na sua mão e que você coloca na sua boca é o Senhor Jesus que se doa pela vida do mundo. Não é qualquer coisa, mas Ele se doa pela vida do mundo. Estava vendo um depoimento de um padre chamado Hundey, e ele disse, está doente, e as pessoas pedindo pela sua cura física, e ele disse, a mim mais importa a cura da alma. Se a cura física não chegar, não me importa. Me importa a cura da alma. Meus irmãos, a mim também me importa a cura da alma. Como diz a Escritura, do que vale o homem ganhar a vida toda? Do que vale o homem ter saúde, ter dinheiro, ter poder, se a sua alma se perde? Não vale nada. Se a sua alma se perde, não vale nada. A Eucaristia tem um valor cósmico, porque ela é transubstanciação. Quando o sacerdote, auxiliado pelo Espírito Santo, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, o sacerdote, no que recebeu sob a sucessão dos apóstolos, o sacramento da ordem, ele ordena ao Espírito Santo que aquelas ofertas, aquele pão, aquele vinho,
se mudem no corpo e no sangue de Cristo. E aqui, meus irmãos, a Eucaristia é transubstanciada. O pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho. E Jesus diz: nunca mais bebereis o fruto da videira, mas bebereis o meu sangue. Nunca mais comereis o fruto do trigo, mas comereis a minha carne, o meu corpo. E isto acontece no altar. Por isso a Eucaristia, ela tem valor cósmico. E quando Jesus sai às ruas no dia de hoje, Ele sai para entrar nas casas. Ele quer imergir de si mesmo na vida cotidiana do povo. Ele quer entrar nas casas, passar pelas ruas, pelas praças. Ele quer entrar nos lares e dizer a todos nós: eu quero estar na sua vida cotidiana, no seu dia a dia. Quero ser o pão que alimenta a sua vida de fé, a sua alma, o seu coração. Quando passar pelas empresas, Ele quer dizer: eu quero estar com vocês lá, todos os dias da vossa vida. E desta forma, meus irmãos, nós proclamamos que Jesus é tudo na nossa vida, que Jesus é tudo para nós, e que Ele deve estar em todos os lugares da nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia de hoje, eu os convoco a serem homens e mulheres adoradores de Cristo na Eucaristia. Eu os convoco a todos os dias tirar um tempo da vossa vida, passar pela capela onde Jesus está presente, no sacrário, e adorá-lo por um tempo. Devemos nos tornar uma comunidade viva de amor e adoração, ao Cristo Senhor. Meus irmãos, que cresça no meio de nós a adoração ao Cristo vivo na Eucaristia. A exemplo de Maria Santíssima, que o carregou solenemente no seu útero materno por 9 meses, que o carregou em seus braços por alguns anos, e que ao final, no último dia de Jesus, na cruz, ela recolhe o seu corpo e novamente o coloca em seus braços. Caríssimos irmãos, que nos tornemos homens e mulheres adoradores de Jesus presente na Eucaristia. Assim você será um grande soldado no exército de Deus. Assim você será
um guardião no reino de Deus, que guarda o tesouro da igreja, que é o Cristo Senhor, vivo na Eucaristia. Caríssimos irmãos, que esta paróquia se incendeie, que esta paróquia pegue fogo, de amor a Jesus na Eucaristia, de amor a Jesus Eucarístico, que aqui nós possamos experimentar a força maior de Cristo na Eucaristia, de um povo que o ama, que o adora e que o respeita. Que possa nascer no coração de muitos esse desejo, e que o seu coração queime de amor por Jesus na Eucaristia. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.